Boa tarde. Estamos começando aqui Boa mais uma tarde. live pelo mandato da deputada Jandira Fegali, o nosso programa, o nosso debate. E, dessa vez, mais uma edição especial com pré-candidatos a vereadores no Rio de Janeiro. Hoje, trazendo 3 professores para a gente falar, é claro, de educação na capital do Rio, nessa cidade aí, que lá em 2016 um prefeito disse que ia cuidar das pessoas. Eu tô chamando aqui o professor Ney Sérgio e professor Antônio Cláudio e o professor Edson Paiva, correto? Correto. Correto. E, é claro, a deputada Jandira Fegali, nossa anfitriã de sempre aqui na live. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Ney, Antônio Cláudio, Edson. Vocês se sintam privilegiados, vocês estão cumprindo a cota masculina no mês das mulheres, viu? Que eu só fiz live com mulheres nesse agosto lilás, vocês estão aqui só cumprindo a cota masculina, que eu já trouxe mulheres professoras, mulheres para debater os temas, mas vocês hoje vão fazer o debate da educação nessa cota de homens professores que nós estamos trazendo hoje no Agosto Lilás. Muito bem-vindos aí à nossa conversa. É verdade, a gente, nas últimas lives de nossos pré-candidatos, eram pré-candidatais. Muitas mulheres já passaram aqui para o nosso debate. Bom, eu já vou começar o nosso debate, primeiro querendo conhecer vocês, afinal a gente está numa transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook da Parlamentar, das nossas redes do mandato, e aqui na ordem do nosso layout, lembrando, estamos sob direção de Pedro Rocha, como sempre conosco, ele não aparece, mas ele está nos bastidores, e aqui eu vou ler também algumas perguntas pelo nosso chat. Você que está acompanhando, mande sua pergunta aí para conhecer melhor os nossos pré-candidatos do PCdoB na capital do Rio, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ney, quem é você? Diga pra gente. Boa tarde, meu nome é Ney Sérgio, sou professor de matemática da rede estadual no Rio de Janeiro. Atuo aqui na região do Engenhão, moro em Inhaúma, então nessa região daqui eu faço alguns projetos em relação ao ensino. É a primeira vez que eu estou concorrendo, fui convidado a esse desafio, topei. Não tenho muita experiência com política, mas a cada dia me entusiasmo mais e mais. Na parte da educação, os projetos que eu faço são projetos dentro da escola que desenvolvam a prática da teoria, não só com matemática, mas chamo os meus amigos de física, química e biologia, e muitas vezes até de outras áreas humanas, e acredito no poder do diálogo e do respeito. Então, eu procuro pautar sempre nessa vertente, né? Temos que dialogar para que possamos respeitar mais o outro, contra o racismo, contra a intolerância religiosa também. Legal. Eu complementaria, né, dizendo que todo professor é um ator político, é um ser político, né? Por mais que eu não ache que não tem experiência, você tem sim na prática. E, Antônio, fala um pouco de você para a gente. Boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite, em primeiro lugar, parabenizar aí a deputada Jandira pela militância, né, e por essas inserções nas redes sociais, que é importantíssimo a gente ter, ainda mais em condições agora de pandemia. Parabenizar a página também, o trabalho de você, do Bruno, parabenizar os companheiros aí, o Ney, o Edson, e a todos que e a todas que estão nos vendo em casa. Eu tenho 53 anos, sou professor de Sociologia do Instituto de Educação, professor de História da Rede Municipal, tenho uma origem de família de classe trabalhadora, né? De pais, inclusive, que foram criados por mães separadas há mais de 80 anos. Então, também trago comigo essa origem de mães e avós guerreiras, né? Trago comigo dentro do meu coração e do meu sentimento essas mulheres que, separadas há 80 anos mais ou menos, conseguiram criar seus filhos. E trago também a experiência de ter sido aluno da rede municipal, da rede estadual. Hoje sou professor de Sociologia do Instituto de Educação, de História da rede municipal.
né? E trago também a ideia de a gente ter uma educação que possa ser uma educação de inclusão social, de inclusão para o trabalho, para a sociedade, né? A gente está numa sociedade que tem um número elevado de mortes, principalmente dos jovens negros, periféricos, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é lutar para que a educação seja uma inclusão. E essa educação ela tem que ser uma educação de qualidade, uma educação em tempo integral e tendo o modelo das escolas Parques de Anísio Teixeira e dos CIEPs de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola como modelo, como referência. Inclusive, fui aluno ali no Sambódromo, né, que foi, digamos, uma das primeiras escolas que tinha esse modelo do CIEP. E é trazer essa inclusão, e aí a educação profissional da FATEC, a qual o Instituto de Educação está subordinado, essa educação para o mundo do trabalho, né, educação inclusiva, socioambiental, digital, né, que seja, digamos, um CIEP do século XXI. É isso que a gente se propõe a trazer para o Rio de Janeiro e colocar a pré-candidatura para a cidade do Rio de Janeiro, para a população do Rio de Janeiro, para pensar essa educação, principalmente para os mais pobres, para os mais necessitados. Né? Que a gente tem uma sociedade que tem uma exclusão enorme. Eu estava vendo dados do IBGE, 30%, né, um terço das famílias no Rio de Janeiro ganham meio salário mínimo. Então, se você pensar, o filho dessa população pobre, se não tiver acesso pela educação, pelo ensino de qualidade, e aí tem a discussão do Fundeb, a discussão da educação, que a gente tem que pensar numa educação em tempo integral, é uma educação que tem que ser esse modelo, não tem outro, para a criança estar dentro da escola, estar aprendendo, estar estudando, para poder ter condições de melhorar a sua vida, a vida da sua família. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer, é isso que a gente pretende lutar já aqui com a pré-candidatura e a candidatura no futuro próximo aqui. Um grande prazer estar com vocês aqui, um grande abraço a todos e todas. Obrigado. Que bom, Antônio. Puxando aqui também o nosso bonde, nosso terceiro participante e pré-candidato, Edson Paiva. Fale um pouco de você, Edson. Olá, pessoal. Que satisfação estar aqui com vocês. Jandira, satisfação grande. Bruno, muito obrigado. Professor Ney, professor Antônio. Jandira, lembrar que muitas vezes, quando eu te encontrava, né, nos movimentos, eu sempre falava com você a respeito do Tiago, seu sobrinho, né, que é baterista e gravou com a gente lá no estúdio Musitec. Fizemos um trabalho muito legal com a banda Cubo. E aí, sempre que eu te encontrava, eu falava, fiz lá uns eventos com o Tiago no estúdio Musitec, né, voltado à cultura. E sempre lembrando, né, que você também é da música, é uma pessoa grande, uma pessoa de renome, mas vou me apresentar brevemente, tá? Vou resumir aqui. Eu sou Edson Paiva, nascido e criado no Complexo do Alemão. Eu, atualmente, moro em Sepitiba, Zona Oeste, porque vim chegar, né, ao magistério mais recentemente. Tive uma carreira grande dentro dos Correios, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e que foi muito gratificante para mim, por trabalhar nas ruas. Eu era carteiro motociclista, concursado, e fazia as entregas de Sedex Internacional. Conheci todo o Rio de Janeiro, né, a partir dessa minha atuação nos Correios. E de ponta a ponta, o Rio de Janeiro, eu tive o prazer e a satisfação de conhecer todos os bairros e fazer muitas amizades nos diversos bairros, até mesmo dentro da empresa, com os profissionais, que eu tenho esse vínculo até hoje, sendo que em 2012, né, antes disso eu me envolvi na cultura, com o Estúdio Musitec, fazendo programa de TV, na TV comunitária, fazendo rádio comunitária, fazendo eventos a partir do Estúdio Musitec, com bandas de rock, né, diversos tipos de profissionais da área artística e cultural, e vim, né, crescendo ali a minha vontade de atuar mais precisamente dentro da cultura, dentro da educação, e concluí mais uma graduação. A primeira eu saí como bacharelado em pedagogia, e em 2009 eu fiz uma outra, que saí como licenciado em pedagogia, e fiz o concurso para São João de Meriti. 2012, eu comecei a atuar como orientador pedagógico em São João de Meriti. Foi também uma entrada minha na educação muito valorosa, porque eu fui trabalhar no CIEP, e um CIEP com quase 1.000 alunos, um CIEP que era considerado o polo do município de educação inclusiva.
Então, quer dizer, eu vim aprender muito na prática, né, dentro ali do meu dia a dia como orientador pedagógico, e a partir desta prática, eu comecei a amar a educação. E a partir daí eu falei, eu não posso mais sair, é o que eu quero para a minha vida, e até hoje venho dando continuidade, estudando mais, aprendendo mais, terminei 2 pós-graduações recentemente, a última foi de orientador educacional, justamente para trabalhar a questão, conforme o professor Cláudio estava falando, da inclusão, né, de uma escola realmente voltada, uma escola de educação integral. E a partir desse meu processo em São João de Meriti, desse meu tempo, eu atuei no SESI, em Jacarepaguá, como professor regente de turmas regulares de 4º e 5º anos, e em 2015, também pelo SESI, uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, era o projeto Educação Complementar, até acabou-se esse projeto, e eu atuei em 2015 todinho numa escola dentro da Cidade de Deus, levando no contraturno atividades lúdicas diferenciadas para os alunos que estudavam nessa escola que eu participei no turno anterior, era de manhã, e eu fazia o contraturno à tarde. Ali, eu levei um projeto de xadrez que foi muito bacana dentro da comunidade, né? E hoje eu recebi um título, ano passado, um título de professor de xadrez pela OCIP Impasbra, Instituto Impacto Social do Brasil, é um OCIP, como relevantes projetos na área educacional e social, e recebi esse título dessa instituição. Atuo com o xadrez ainda desde 2012, quando eu despertei ali, né, uma ferramenta pedagógica para trabalhar dentro do magistério, e em 2016 eu passei no concurso, fui convocado para a Prefeitura do Rio. Hoje eu atuo na 10ª CRE, aqui na SME do Rio, como professor de anos iniciais, na escola Nair da Fonseca, em Sepitiba, que é a escola, a mais antiga escola do bairro, uma das mais antigas da Zona Oeste, e é uma referência aqui no bairro de Sepitiba. Então, pessoal, mais à frente, de acordo com as perguntas, qual for o debate, eu vou falando mais um pouquinho sobre mim, né, através das perguntas, do que a gente for debatendo, ok? Certo. Bom, eu já vou aqui puxar alguns comentários que estão rolando nas redes sociais onde a nossa live está ocorrendo. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, faça seu comentário e suas perguntas também. Deixa eu ler alguns aqui. Ângela dos Santos, professora da Rede Municipal do Rio, marcando presença. Geila Borges Chaves, de Educação Pública de Qualidade para Todos, e diz ela lá no Facebook. Mais aqui, gente de Portugal, Joaquim Manuel Mascarenhas. Sou português e amo ouvir. Aí ele botou as palestras de Jandira. Acredito que sejam os discursos. Não sei se em Portugal fala palestra. Sou português e amo ouvir. Aí ele botou as palestras. Vamos lá, gente. Eu vou puxar aqui. Jandira, você quer lançar já a primeira pergunta para eles em relação à educação? Eu quero. É porque, assim, eu acho que o que eles falaram, eu acho que pegando a experiência de cada um, e é incrível, né, ouvir, você veja que a experiência de cada um é impressionante, né? Cada um atua numa região da cidade e com experiências muito densas, né? Tanto o Ney, quanto o Antônio, quanto o Edson, são experiências com uma marca muito importante, né, para a educação, né? O Ney vem de uma área de exatas, mas trabalha com a questão de humanas e colocou fortemente a questão do racismo, o que é fundamental, até pela característica dele, que é negro e precisa falar sobre isso dentro da escola, principalmente nesse momento, né, onde a pulsão que é feita do racismo ela é muito escancarada, né, essa coisa da democracia racial vendida é mentirosa, então é muito importante que esse tratamento seja dado, né, e trabalha numa região da Zona Norte que é violenta, e a gente sabe a realidade dessa região, que é em Auma e adjacências, né, Ney, não é fácil. O Antônio Cláudio, que vem de um outro histórico, né, um outro histórico importante, mas lida muito com uma maioria de mulheres, né, dentro do seu universo de ensino, e é uma área super importante, mas também trabalha com uma formação técnica extremamente importante, vinculada à FAETEC, e tem um histórico pesado aí de muito tempo, e ele bota uma referência muito forte assim na sua formação de mãe e avó, né? O que ele dá também, eu não sei se o Antônio caiu de novo, toda hora ele vai fechar o som e ele cai da internet.
Ele é a segunda vez que ele fala isso. Então, ele vem de uma referência forte, aí, referências femininas muito fortes. Essa referência feminina do Antônio, eu acho que ele dá uma compreensão clara, né, da formação dessas mulheres, e o Edson, que tem um histórico diferente dos outros dois, né? Vem de uma empresa estatal, de um conhecimento comunitário do Complexo do Alemão, que é da favela, e isso lhe dá uma outra visão de formação, e que agora se introduz no magistério com um outro olhar, né? Um olhar de quem foi criado no alemão e está na Zona Oeste, que é uma área hoje de difícil inserção, né, Edson? Porque a ocupação territorial da milícia também não é fácil, né, para quem vivencia hoje essa Zona Oeste popular do Rio de Janeiro. Então, acho que assim, a primeira pergunta que fica para nós todos agora, até porque são 3 professores concursados de escola pública, né? Se no meio desta pandemia, acho que essa é a primeira questão que se coloca para nós. Como é que vocês estão enxergando os alunos nesse momento, na medida em que todos os alunos com quem vocês lidam são alunos que não têm a mesma realidade dos alunos de ensino privado, no acesso à educação, no acesso à internet, no acesso à banda larga e nessa perspectiva desse ano letivo. Como é que vocês estão lidando com esses alunos? Talvez os alunos do Antônio Cláudio, eu não sei se tem uma situação diferenciada da escola lá do Edson ou do Ney, mas como é que vocês estão vislumbrando essa desigualdade, né, desses alunos diante da internet, do ano letivo, o que vai acontecer e como vocês estão olhando o município, o Estado, na relação com esses alunos, né, com esses gestores, particularmente olhando para a prefeitura e para o governo do Estado nessa crise política que nós estamos vivendo no Estado diante do impeachment e da gestão da prefeitura diante desse alunado imenso de escola pública nesse momento de pandemia, né? E depois eu queria fazer uma pergunta específica para cada um, porque eu acho que diante da história de vocês, eu já pensei numa pergunta para cada um aqui específica, mas acho que a primeira é um pouco essa geral diante da desigualdade que é vivenciada por esses alunos aí diante da gestão que a gente vive aqui. Vamos lá, então, puxando pela ordem que a gente começou as nossas apresentações, professor Ney. Desmuta seu microfone aí, Ney. Bota o som. Eu acho que ele deu uma leve travada, não sei. Você ouve a gente, Ney? Ney, abre seu som. Aí. Abre. Pronto, vamos lá. Uma das lutas... Tá com som? Tá. Melhorou? Melhorou. Voltou? Voltou? Tá funcionando bem? Todos me ouvem? Sim. Uma das propostas que eu faço em relação à educação especial, que é um problema já que acontece independente da pandemia, é buscar equidade na educação das pessoas portadoras de necessidades especiais. E com a pandemia, esse setor acabou se agravando mais ainda, né? Então, a pandemia ela traz uma série de dificuldades, são dificuldades tecnológicas, são dificuldades de pessoal, porque os professores, muitos professores, não estavam preparados ainda para esse momento de pandemia, para trabalhar com um sistema híbrido, ou até mesmo com educação à distância. Eu fui um dos professores que tive muita dificuldade inicialmente, porque matemática não é fácil explicar presencialmente, a distância tornou quase que inviável. Então, passa a lançar uma gama de conteúdos lá e é muito difícil mensurar, saber como que está sendo recebido pelo aluno esses assuntos. Também eu luto pela educação infantil. Hoje em dia, as creches elas funcionam muito somente como cuidado para as crianças, e não tem mais aquela educação infantil que facilitaria muito no processo
de desenvolvimento do indivíduo. Quando chegasse no ensino fundamental, já na classe de alfabetização, teria a condição de se desenvolver melhor. Nem se fala como está sendo a pandemia para esse grupo, porque é um grupo muito dependente, e fazer uma educação à distância já é bem complicado. E tem também, penso muito em práticas na educação, como eu falei inicialmente. Eu tenho projetos que vão trabalhar questões práticas, a gente passa a teoria, e essas questões práticas são desenvolvidas em sala de aula, com trabalhos em que eles fazem em grupo, até mesmo para desenvolvimento das habilidades do século XXI. Então, que são habilidades voltadas para o mercado de trabalho. Então, dá para fazer um tipo de trabalho desse, tanto no fundamental quanto no médio. A minha experiência maior no momento é no médio, mas já trabalhei muitas vezes com o ensino fundamental e já trabalhei com outros níveis que a gente observa dificuldades na aprendizagem e vê que quando você coloca para a prática, para algo palpável, para o cotidiano, essas crianças passam a olhar com um pouco menos de medo ou preconceito com a matemática e desenvolvê-la melhor. Né? Então, na pandemia, nós temos hoje no Rio de Janeiro em torno de 3,1 milhões de alunos matriculados, e esses alunos, eles não têm internet, muitas vezes não têm computador, não têm um celular próprio. Fazer essa educação à distância, como? Né? O governo não oferece recursos para isso. Então, para que isso no futuro, em um outro momento como esse, né, de crise, nós possamos dar andamento na educação, vai ser necessário que mexamos na parte de tecnologia dentro das escolas, pelo menos dentro das escolas, e fazer com que isso vire uma cultura na sociedade. Antônio, você perdeu ano letivo, Antônio, nesse processo? A gente recupera. A aula a gente recupera. Vidas não. Então, não tem como você pensar em colocar no mesmo patamar, na mesma situação, as condições de pensar em retorno às aulas por conta do calendário e pôr em risco 641 mil estudantes, de crianças, adolescentes e adultos no EJA, que na prefeitura chama-se PEJA, né? Programa de Educação de Jovens e Adultos. Então, desses 641 mil alunos, estudantes, alunos e alunas, com mais por volta de quase 60 mil profissionais de educação, você tem 700 mil pessoas da rede municipal, só na rede municipal de educação do Rio, que se o prefeito se propor a voltar, junto com a sua secretária Thalma, vai estar colocando não só essas 700 mil pessoas, vidas, né, em risco, quanto as suas famílias. Se a gente for multiplicar isso, né, pelo número de pessoas por domicílio, por volta de 4, você vai estar com 2.800.000 pessoas em risco, sem contar o trânsito, o motorista, né, do transporte, né, as pessoas na rua. Então, é um número elevado de pessoas que vão estar em risco de se contaminarem. Né? E não se diz como que vai se fazer esse retorno, eles pretendendo o retorno, né, os profissionais de educação em assembleia do sindicato já aprovaram a greve pela vida, caso haja o retorno das aulas presenciais. Né? E se buscar caminhos para a reposição desse calendário, como houve em greves anteriores, né, de situação salarial, de reposição do ano letivo. Seja reposição de conteúdo, de dias letivos, se adequar. A gente está vivendo uma situação que nunca se viveu antes. Então, ela é extemporânea, ela foge à normalidade. Então, tem que se buscar adequação a essa nova situação, né? E quando se pensar lá na frente, quando for o caso, ou se tiver uma vacina, ou os números de casos sejam muito próximos a zero, se buscar o retorno, primeiro tem que ter adequação da compra de material. Onde vai ser feita essa compra? Porque nos respiradores teve superfaturamento. Se você pensar em 700 mil pessoas, de álcool gel para todo mundo, máscara, 2 por dia, 1.400.000 máscaras por dia.
só em máscara, álcool gel, né? E outras situações que você tem que adequar para o retorno, se não tiver todos esses parâmetros no protocolo, né, de retorno, não se pode pensar em hipótese alguma em retorno. Que uma vida estiver em jogo, que possa correr risco, não vai valer a pena esse retorno, porque você vai colocar a vida dessas crianças em jogo. O prefeito, apoiado nessa política de ataque à ciência, ataque à educação, ataque aos institutos de pesquisa, a Fiocruz, as pesquisas que, né, tentam tratar a situação através da ciência, né, esse ataque à ciência, ao pensamento científico, né, a forma como o governo federal vem tratando a pandemia, a Covid, né, uma aliança com o Crivella no Rio de Janeiro, busca essa adequação em colocar a vida dos profissionais, das suas famílias, dos estudantes em risco. É impensável, é inadmissível que se proponha isso, né? Não se pode pensar em retorno. A gente pode pensar que, quando, nas condições que tiverem mais adequadas do retorno, fazer a reposição desses conteúdos, dessas aulas, e adequando esses conteúdos e essas reposições às situações de cada realidade, de cada escola. Muitas vezes eu trabalhei em escolas que não tinham papel porque o município não tinha dado dinheiro. Não tinha água porque tinha faltado lá a água. Não tinha sabão porque não tinha comprado ou porque a SME não repassou o dinheiro. Você vai pensar em retorno, é como diz aquele banner, aquele card. Não controla piolho, vai controlar a Covid? Né? As crianças têm contato, é a socialização. A educação também é socialização. E você pensar que essa criança, esse adolescente, em contato, né, não vai se contaminar, já tivemos casos em outros países de recontaminação, de aumento de número de casos. Ainda mais o país, o Rio de Janeiro, com uma população pobre, que uma parcela enorme dessa população é estudante das escolas municipais, pensar em retorno. É algo assim, inimaginável que o prefeito Crivella e a secretária Thalma pensem em falar no retorno. Só em falar no retorno, já é algo que não se pode pensar, admitir que se retorna. A gente não pode retornar, por isso, greve pela vida foi aprovado na rede municipal, rede estadual e nas escolas, professores de escola particular, o não retorno em aulas presenciais da pandemia. Obrigado. Antes de eu passar para o Edson, Antônio, poder responder a Jandira, eu vou ler aqui alguns comentários que, inclusive, batem muito com o que você estava falando. Ângela dos Santos, eu acho que até o Pedro, nosso diretor aqui, botou na sua tela aí o comentário dela, que foi muito bom. Vou ver se eu acho aqui. Não estou achando, mas ela disse mais ou menos isso, né? As vidas valem muito, vale mais, o currículo escolar pode ser reposto, pode, enfim, correr depois desse certo prejuízo que ela disse. Eu vi um outro comentário aqui também dizendo que hoje na Alerj teve um protesto de donos de escolas particulares pedindo a volta às aulas. Enfim, agora passo para ela caracterizou como vergonhoso o protesto das escolas privadas, porque as vidas não são mercadoria. Tá aí na tela. Vamos lá, Edson. Você para a gente fechar essa rodada. Pessoal, concordo, né, com todas as falas do Ney, do professor Antônio, e realmente a coisa é muito grave, a situação é muito grave mesmo, é uma situação que envolve milhares, né, ou até milhões de pessoas, e que a gente vê o desgoverno que estamos atualmente, né, nas três esferas, tanto municipal, estadual e federal. Aqui, mais precisamente, falando do município, né, nós estamos vendo aí falas desencontradas do nosso prefeito, da secretária, né, querendo o retorno das aulas, incentivando até muitos a quererem o retorno, né, de repente, vocês estão vendo aí o comentário de manifestação de donos de escolas, isso já é um agravante que vem a partir dos próprios governantes, querendo, né, fazer um jogo com as vidas. Eu cheguei a falar algumas vezes, quando o nosso senhor prefeito Crivella, né, estava programando o retorno das aulas, das atividades escolares para as escolas privadas, eu cheguei a falar várias vezes, ele está utilizando não só os profissionais da escola, mas todos os envolvidos
principalmente os alunos e suas famílias, como um laboratório, um experimento para poder ele já caminhar para abrir a volta das aulas nas escolas públicas. Vocês souberam, houve aquele desentendimento entre Estado e município, né, que volta, não volta, foi parar no judiciário. Mas o que a gente toma como lição? A banalização da vida. Porque, ao mesmo tempo que eles querem o retorno de qualquer forma das aulas, a gente vê o noticiário de 100 mil pessoas mortas, 101 mil, 102 mil pessoas, e a cada dia um número expressivo diferente, e mesmo assim parece que isso não importa. O que importa é fazer um jogo político com as vidas. A gente tem que ficar muito atento a isso, a população tem que se alertar a isso, porque são os nossos governantes dos atuais mandatos, tanto municipal, estadual e federal. A gente vê um descaso com a vida. Eu quero relatar um caso aqui, em relação ao primeiro ponto que a Jandira falou, em relação às aulas remotas, né, nesse período. Em 2019, eu procurei saber, né, dentro da prefeitura, quanto que a prefeitura tinha gasto num programa chamado Matific, que era voltado à matemática para alunos do 4º ano, do 5º ano e do 9º ano. Eu não consegui encontrar o valor, né, quanto que a prefeitura gastou com esse projeto, mas a gente, na rede, né, foi imposto a trabalhar com esse projeto. Eu lembro que foi muito em cima da hora, por volta de outubro, setembro, final de setembro para outubro, e os professores foram ali pressionados a trabalhar. Eu conheci o projeto, muito bacana, muito legal, e resumindo a apresentação desse fato, os alunos iriam fazer atividades de casa pelo computador, pela internet. O professor iria lançar um conteúdo para os alunos, veja bem, e os alunos iriam fazer as atividades e o professor iria ter o retorno das atividades desses alunos e poderia corrigir, dar nota, e poderia também ali passar mais atividades diferenciadas ou atividades iguais para todos. Porém, o que veio a ser gritante nisso é o seguinte: primeiro, nós não tínhamos recursos para poder trabalhar essa tarefa. Qual o local que nós iríamos fazer? Qual computador? Qual acesso à internet? Isso lá atrás, antes da pandemia. E depois, eu tive um retorno, um feedback, que foi o seguinte: consegui mandar as atividades para os alunos, e de 35 alunos da turma do 5º ano que eu lecionava, apenas 5 alunos me deram retornos. 5 alunos. Só aí, pessoal, a gente dá para ver como que a gente está longe, né, de uma questão de trabalhar as atividades remotas, a educação à distância. Muito longe. Se fosse verdade, por isso que eu levanto uma bandeira, vamos lutar por uma educação de verdade, porque a gente vê muita mentira. A gente teria lá atrás visto já esse caso em relação à quantidade de retorno, porque ali é dinheiro nosso, gastos, né, mal direcionados. E então, para piorar, a secretaria ainda cobrou que todas as escolas estivessem atuando nesse projeto, teria que fazer o cadastro de todos os alunos. Eu fui contra na época, eu falei, não posso fazer isso, porque não é o aluno que está fazendo o login. Porque se eu faço o login, ali eu entrar com o login e senha do aluno, lá para a prefeitura, para os cálculos dele lá, os levantamentos, é como se todos os alunos tivessem aderido a esse projeto. E é mentira. É mentira, porque só 5 alunos de 35 alunos dessa turma de 5º ano conseguiram acessar. E para reforçar, eram os alunos que a gente considera sempre mais desenvolvido, que participa mais, que tem mais aproximação de família, para a gente ver a desigualdade que a gente está lidando. Isso lá atrás. Esse ano, né, que aí foi forçado, a gente já foi forçado a fazer por conta da pandemia, há de imaginar a questão
emocional de cada um, de cada família, além das próprias dificuldades das famílias em si, em ter o acesso à rede, de ter um acesso à internet, de ter um equipamento, fora o conhecimento. Se os profissionais já são carentes dessa formação, né, que imagina ainda mais as famílias de bairros pobres, né, da periferia, da Zona Oeste, aqui onde eu atuo, em Sepitiba, no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, onde eu tenho atuação também, e em diversos outros lugares. É uma desigualdade muito grande e as pessoas estão brincando com coisas sérias. A população não pode mais relaxar quanto à política. Nós temos que estar atentos mesmo, focados para buscar realmente um desenvolvimento e a educação em primeiro lugar, porque é através da educação que a gente vai conseguir transformar as diversas áreas da nossa sociedade. Isso é muito sério mesmo, e eu clamo a todo mundo para vir com a gente nessa bandeira, porque é muita mentira. A gente não aguenta mais mentira por esses gestores nossos, por esses representantes, ditos representantes, que, na verdade, não representam a gente de maneira alguma. Tá? Eu não sei se eu respondi completo, mas, pelo meu pensamento, acho que dá para vocês entenderem, né, o que se passa, o que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado, Edson. Bruno, Diga, Jandira. Bruno, eu queria registrar duas coisas, porque você vai fazer a pergunta da próxima rodada. Só registrar duas coisas. A primeira é que essa questão da universalização da banda larga é uma questão antiga, né? E tem recurso para isso, né? O FUST é um fundo que deveria, quer dizer, como metas e projetos já definidos, deveria já ter universalizado a banda larga no país. E nossa bancada, e eu fiz projeto, mas o Orlando Silva foi o primeiro que assinou, a gente fez projeto na pandemia de universalização da banda larga para o país, que não conseguimos botar para votar ainda, através do FUST, que é um fundo que as telefônicas pagam, que são tributos das operadoras, exatamente que tem esta finalidade, que é a universalização da banda larga. Você veja que isso já era para ter acontecido. E até agora você tem populações inteiras, principalmente nas áreas mais periféricas, sem acesso à internet. Isso é um dado. O segundo é o problema do recurso e da mentira, como o Edson colocou. O Fundeb, que é um recurso importantíssimo para a educação básica, o Fundeb passou agora para a Constituição brasileira contra o desejo do governo federal. Contra. Eles tentaram capitalizar depois, mas eles foram contra. É bom que a gente diga isso todo dia em alto e bom som. O governo trabalhou contra, nem queria o valor complementar, não queria que fosse aprovado esse ano, não queria que fosse com o valor que a gente conseguiu pôr, não queria tirar desse dinheiro do Fundeb o dinheiro para a renda básica, para o auxílio emergencial, queria tirar da educação. Ou seja, fez uma série colocou uma série de obstáculos e dificuldades para a gente não aprovar o Fundeb. Mas a mobilização nacional foi tão poderosa, né, e um projeto que vinha sendo debatido já há 5 anos, que nós conseguimos aprovar o Fundeb, foi para a Constituição. Depois que aprova, o governo diz que foi um projeto dele. E como eles têm uma comunicação milionária, poderosa, eles mentem. Então, a mentira tem sido uma marca dessa atual conjuntura nossa. Como também a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, eles tiveram que sucumbir, porque foi uma mobilização nacional enorme. Só que não levou 5 anos, levou 20 dias. E nós aprovamos a Lei Aldir Blanc no Congresso Nacional, né? Então, é bom que fique claro que é a questão da mentira. E nisso, camaradas, entra um problema aqui. Que o retorno às aulas, como vocês disseram, é imenso. Porque tem o transporte coletivo, tem o contato físico e tem a possibilidade de contaminação. E o pior é que muitas famílias hoje adorariam ter seus filhos na escola porque eles estão sendo obrigados a voltar a trabalhar, porque a atividade econômica abriu. Então, as pessoas estão tendo que ir para a rua trabalhar e muitas não têm seus filhos. É uma contradição que foi imposta pela pressão de mercado e foi imposta pela ausência de uma proteção ao emprego, de auxílio emergencial duradouro,
que o próprio governo impôs, né? Porque a proteção econômica nesse momento era fundamental. Muitas famílias não conseguiram ficar em casa, mas eu garanto que os pais preferem dar um jeito de preservar os seus filhos em casa do que botar na escola de qualquer jeito. Na cabeça de mãe e de pai, eles preferem manter os filhos em casa, mesmo com esse limite, do que mandar para a escola de qualquer maneira para se contaminarem numa situação insegura. Então, eu tenho certeza que se você botar uma pesquisa na rua hoje, eles vão preferir que as aulas não retornem na condição que nós estamos na pandemia. Então, eu acho que esse é o sentido real, quer dizer, esperar uma descida sustentável no número de contaminados e de óbitos para poder ter um retorno presencial seguro, não só para as crianças, mas para o conjunto da sociedade. Que é isso, é transporte coletivo, é falta de estrutura, falta de protocolo e o retorno da contaminação para dentro de casa, né? Que tem pai, tem avô, tem avó, tem tio, é um problema, de fato, sanitário, né? Um problema de saúde pública, de fato, esse problema que vocês colocaram. Então, gente, fazer aqui uma pergunta, eu vou tirar, na verdade é uma pergunta dupla, eu vou tirar uma ideia que veio do chat, que veio dos comentários aqui nas nossas redes, e misturar um pouco o que eu estava pensando. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre as ideias de vocês para a sua pré-candidatura a vereador no Rio de Janeiro. E dentro dessa pergunta, aí vocês podem expor a ideia de vocês, o que vocês pensam como pré-candidatos para a Câmara Municipal da capital, se vocês são a favor de retornar ao projeto do Brizolão, os CIEPs. Como que vocês enxergam a volta a esse projeto, se sim ou se não, enfim. Vamos começar então a nossa rodada de novo. Eu vou puxar pelo Ney. Oi, Ney. Eu queria somar essa tua pergunta mais uma. A questão da integração com a cultura. O CIEP tinha esse sentido, mas era a partir do animador cultural. Eu acho que a gente viria a pensar de forma mais abrangente. Mas a cultura e a educação são co-irmãs. São políticas co-irmãs estruturantes. Então, se vocês agregariam dentro dessa visão de vocês a integração com a cultura numa política pública de formação cidadã plena e transformadora na articulação com a educação. Ney, tá sem som. Melhorou? Voltou? Melhorou. Uma das coisas que tem que ser analisada em relação ao retorno do CIEP é a questão de espaço. Nós não temos escolas na cidade do Rio de Janeiro suficientes para acomodar 2 turnos de alunos em um único turno integral. De maneira que poderíamos até alternar, ter turno da tarde, da manhã, mas precisaríamos até de mais espaço. Então, é necessário que se construam mais escolas. Não penso no CIEP dessa forma, porque eu tenho um projeto, eu penso num projeto, numa proposta, que seria de educação estendida, onde os alunos iriam estudar no seu turno normal e iriam precisar de algum espaço extra, não no formato do CIEP, mas que estudasse no contraturno, habilidades esportivas e desportivas, como o professor Edson falou, né, do jogo de xadrez, e esporte mesmo, de todos os tipos de esporte, uma forma de fazer com que se desenvolvam habilidades ali naquele contraturno, habilidades também voltadas para o mercado de trabalho, com economia doméstica, habilidades voltadas à área de tecnologia básica, como aulas de informática, aulas de programação júnior, essas aulas desse estilo, e também voltados à parte de arte e cultura. Aliás, na escola que trabalho, eu sempre trabalhei essa parte de cultura, de arte e de cultura, onde eu me deslocava com os alunos para visitas a museus, utilizando o próprio Rio Card deles, visto que o Estado sempre colocou que não tinha recurso para que eu pudesse levar, coisa que não é aplicável ao município, devido à idade das crianças, né? Não posso pegar um grupo escolar
colocar no ônibus coletivo e levar a qualquer lugar. Então, foi pensado em propostas que trouxessem essa parte do transporte para que eles pudessem visitar museus, centros culturais, espetáculos, como já levei para ver Copélia, Carmen de Bizet, né, ópera, concertos musicais de vários tipos. E em relação à equidade da educação, eu busco também fazer com que os alunos que são especiais, eles tenham um acompanhamento junto à área de saúde, onde a área de saúde e a área educacional possam ter um diálogo mais próximo em relação àquele indivíduo, para que eles possam estar se desenvolvendo de maneira mais intensa, com habilidades mais intensas, e possam um dia vir a ter uma vida social dita mais normal, né? Hoje em dia a política, em relação a essas pessoas com necessidades especiais, é muito de empurrar, aprovação automática praticamente, e ele chega no final da vida escolar sem grandes habilidades desenvolvidas, vai ocupar um cargo numa empresa destinada a pessoas especiais, mas consegue fazer subtrabalhos, não consegue fazer coisas mais apuradas. Também se fala sobre a questão do transporte do universitário. Esse universitário, como a Jandira colocou bem, ele não vai fazer a sua vida acadêmica somente dentro da universidade. Então, ele precisa se locomover dentro da cidade. E, hoje em dia, a política do Crivella restringiu drasticamente a quantidade de pessoas beneficiadas pelo passe de estudante. E isso dificulta o desenvolvimento daquele estudante pobre que faz uma universidade pública ou até particular, que existem muitos bolsistas por aí. Não sei se faltou alguma coisa, mas eu já penso também na questão da educação infantil, desenvolvendo já esse indivíduo, percebendo habilidades que vão facilitar na vida dele escolar, lá no ensino fundamental, no ensino médio. A questão de recursos é algo que a gente tem que mensurar depois, mas o que a gente precisa pensar de imediato é a questão de espaço para que seja feito isso. Precisamos de construção de mais escolas, contratação de mais profissionais, valorização dos profissionais, melhoria dos seus salários. O Fundeb está aí para auxiliar em tudo isso, melhoria da tecnologia nas escolas, das salas de informática que hoje comportam, só tem 20 computadores e as turmas são superlotadas, muitas vezes com 40 alunos, e aí não dá para dar uma aula de qualidade dentro dos laboratórios que as escolas têm. Então, seria uma ampliação dessas salas de informática e colocar também profissionais técnicos que possam dar suporte aos professores no decorrer desses desenvolvimentos em laboratório. Já trabalhei também com parcerias junto a outros órgãos do município, como, por exemplo, a Nave do Conhecimento, onde nós fazíamos parcerias com turmas exclusivas voltadas para robótica, voltadas para desenvolvimento de aplicativo e voltadas para informática básica também. Então, todas essas propostas que eu amarrei diante dessas experiências que eu tive como professor do Estado, tanto a nível fundamental quanto a nível médio. Antônio, sobre os CIEPs, nessa integração cultura-educação, e também as suas ideias, suas propostas de pré-candidatura. Eu acho que é uma bandeira que eu já venho, assim, desde o início, colocando como prioridade a questão da educação integral, do ensino integral. Essa escola de qualidade, todos os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos do norte, centrais, primeiro mundo, eles têm educação integral. E ela tem aqui, essa junção da educação integral, ela é uma coalizão de oportunidades, de afetos,
que passam pela cultura, lembrando que o governo Brizola, com Darcy Ribeiro, investiu 40% do orçamento para educação e cultura. Você não pode pensar em políticas para a educação, ou para a cultura, para a saúde, em que não haja investimento para essas áreas. Então, coadunar a questão da cultura, né? Inclusive eu sou baterista também, como a companheira aí, Jandira, né? De família de artistas, assim, que tenho esse histórico na família de cantor e compositor, meu tio, pintor, artista plástico, minha avó e tal. E trago também essa experiência. Tá aumentando, minha jam session está aumentando. Cada dia eu encontro um músico aqui. Então, nós vamos fazer uma festa. Eu toquei em barzinho, toquei no Teatro Rival, numa peça do Ney Lopes, toquei em barzinho na Lapa, em banda de rock nos anos 80 e tal. Estou meio parado, mas a gente nunca esquece, né? Precisar aí de alguém para fazer uma percussãozinha ali junto, estamos juntos. Então, essa questão da cultura, ela tem que caminhar junto com a questão da educação, com a saúde e com a economia. Porque quando você pensa que 1/3 das famílias do Rio de Janeiro recebem meio salário mínimo, gente, né, você tem que trazer essa cultura, esse ensino em tempo integral, ensino de qualidade, tendo como modelo, né, a educação, os CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Integral do Brizola e do Darcy Ribeiro, né, com o modelo também das escolas parques de Anísio Teixeira, que está fazendo agora 120 anos, foi professor do Instituto, onde eu trabalho, o Instituto de Educação, que completou 140 anos, agora em abril, né, buscar a educação para o trabalho, e a experiência que eu tenho da FATEC, né, foi um dos primeiros diretores de uma associação que depois virou sindicato, a gente conseguiu passar estatutário, conseguimos que a FATEC passasse a ser pública, que era um modelo seletista, privatista, na época do Marcelo Alencar, coadunar. E essa educação em tempo integral, ela é da creche para a mulher trabalhadora, para a mulher da classe trabalhadora, precisa de uma educação dos seus filhos estarem na escola em tempo integral. E aí tem que ser da creche à formação profissional, uma educação voltada para o mundo do trabalho, para a cidadania, claro, também, né? Então, buscar o aumento do orçamento, o aumento dos investimentos em educação e cultura, que passam também por essas verbas que venham também, que possam, né, ser aumentadas as verbas do Fundeb, né, que 50%, são para salários, 1/3 para manutenção e cerca de 30% para material e transporte. Então, aumentar essas verbas para o município, que possam proporcionar uma educação em tempo integral. Essa educação ela não pode ser de meio período, como diria Darcy Ribeiro, é um dos últimos países do mundo, em que a educação se dá em um período só. Ela não pode ser feita dessa forma. Então, ela tem que ser uma educação que, quando for um modelo de tempo integral, tem que ter investimento, que os professores e os profissionais de educação possam ser professores ou de 40 horas, ou em dedicação exclusiva com salário. Temos o exemplo do Maranhão, de Flávio Dino, que paga o maior salário do país. O Maranhão é um estado pobre, e comparativamente ao Rio de Janeiro, ainda, né, mais pobre ainda, e que paga o maior salário do país. A gente não pode pensar no professor da prefeitura ganhando 2, 3 mil reais por mês. Ele tem que buscar ampliar essa carga horária para 40 horas, buscar, inclusive, a dedicação exclusiva, para que ele possa, assim como nos países chamados desenvolvidos, esse professor que trabalha nessa escola em tempo integral, a grande parte deles, ou a maioria deles, ou todos, são professores de dedicação exclusiva, ou são 40 horas. E aí buscar, para essa família pobre, dessas famílias de baixa renda, um tablet. O aluno, quando retornar agora nesse ensino, que a gente vai poder repor essas aulas, esses conteúdos perdidos, mas não perder vidas, um tablet para esse aluno. Não teve dinheiro para fazer hospital de campanha? Por que não pode ter um dinheiro para comprar um tabletzinho para a criança pobre? Principalmente para os de baixa renda. Um tablet ou um smartphone com internet grátis. E isso com uso em sala de aula. E aí o chamado, né, ensino semipresencial, híbrido, remoto, ele vai se coadunar nessa reposição de conteúdos com parte semipresencial, mas com internet gratuita nas escolas, que seja nas escolas abertas para toda a comunidade escolar, aos moradores daquela região. Internet gratuita para todo mundo. Um pacote de dados para o aluno, que ele possa usar em casa. Né? Porque uma coisa é você ter um celular para você entrar. Agora, você ficar horas para poder ter um conteúdo de ensino, aprendizagem, você tem que ter uma quantidade de dados, né, mínima, né, o máximo possível para essas famílias. Então, buscar para famílias de baixa renda prioritariamente, mas claro que tem que ser para todos, né, um tablet,
um smartphone, comprar lá em preço mais barato, trazer da China, com internet grátis aberta para todos e todas nas escolas e para todas as famílias, com uso, inclusive, porque tem uma lei que coíbe o uso do celular em sala de aula, que possa ter essa modificação nessa lei que proibiu o uso em sala de aula, para o uso pelas comunidades, pelos alunos, inclusive com o retorno que o prefeito está propondo, ele reduziu o número de linhas de ônibus. Como é que eles estão propondo o retorno às aulas, uma possibilidade de retorno, com o número tão reduzido de linhas de ônibus que teve na cidade do Rio de Janeiro? Né? Algo assim, para ver como que está a situação do governo Crivella, né, que está se propondo aí a se recandidatar, em colocar a cidade sem transporte, a saúde, e agora estão desmontando os hospitais de campanha, como que vai ficar a situação de saúde da população do Rio de Janeiro? É algo assim muito preocupante, né, essa situação. Para concluir, quando se pensar em cultura, em educação, em trabalho, emprego e renda para essas populações pobres, criar startups em conjunto com as universidades, com a SME e com centros de pesquisa, para que os aplicativos de moradores de comunidade possam ser usados para entrega de produtos nas comunidades e bairros da região, né? Que possa ser um aplicativo, como a prefeitura criou para os táxis, criar um aplicativo para esses moradores de bairro, principalmente para os jovens, que são nossos alunos. Sou professor da prefeitura há mais de 20 anos. Dezenas de gerações passaram por nossa sala de aula comigo também, com outros profissionais, com os colegas. Então, essas gerações que possam ter acesso, é uma situação de exclusão digital gravíssima, de ataque aos direitos humanos dessas populações carentes, né, de perda de direitos. E a gente não pode admitir isso, tem que buscar. E aí, para complementar essa fala da análise da questão da cultura, da saúde, da educação e da situação do desemprego, da informalidade, do precariado, do desalento, é buscar que haja agentes comunitários de saúde nas escolas. Além do que o Crivella retirou dos agentes comunitários de saúde, tem que ter agente comunitário de saúde na escola, com médico das escolas, com psicólogos, né? E aí ter convênios com universidades, com centros de pesquisa para a saúde mental. Você tem que ter atendimento psicológico, então, mais agora na pós-pandemia, né, crianças e profissionais de educação, né, com problemas sérios de depressão, ou de várias situações que a pandemia me causou. Então, tem que ter um atendimento psicossocial, um atendimento de saúde mental, em convênio com as universidades públicas do Rio de Janeiro, o ERJ, o FRJ, o Unirio, Federal Rural, enfim, todas as universidades possíveis, imagináveis, a Fiocruz, para estar buscando não só adequação para o retorno, garantida todas as condições de saúde e cuidado com as vidas desses profissionais e desses alunos e alunas, para esse retorno, buscar a internet grátis, para buscar emprego também, a formação para o trabalho, para o emprego, e também buscar, né, adequação para a saúde mental. Eu trabalho numa escola, estou cedido a outra em Botafogo, que é a comunidade dos alunos do Dona Marta, do Santa Marta, que não tem acesso à internet, muito pouco, né, a taxa de 30%, 40% de alunos que não tem, no estado, que não tem acesso à internet, buscar que esses alunos possam ter esse acesso. Trabalho numa escola perto da Unirio, ali na Urca, né, depois de ter trabalhado em várias coordenadorias, desde o MEA, Caxambi, Pilares, enfim, um monte de escolas. Hoje estou numa escola na Zona Sul, que é perto da universidade, e tem um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do IPUB, Instituto de Psiquiatria, com um trabalho de pesquisa desses professores, com a escola com um trabalho de saúde mental. E agora está assim, né, com relação à pandemia, isso é mais louvável que se expanda para as escolas de comunidade, né? Além de um agente comunitário de saúde, a presença de médicos, psicólogos, psiquiatras visitando essas escolas para saber a saúde mental dessas pessoas, das condições de ensino, aprendizagem e trabalho, né? E buscar que isso seja expandido para toda a rede municipal de educação, né? E tem que ter investimento em educação, né? Essas propostas, tem que se buscar investimento. Como se teve investimento nos hospitais de campanha, que se busque agora o investimento para a educação. Se quer pensar em retorno, que se busque investimento em materiais, em teste. Ele vai fazer o teste lá do Cotonete, o PCR, para todos os profissionais de educação. 641 mil alunos, 700 mil pessoas, que vai fazer o teste em cada uma, com o Cotonete lá antes do retorno, as merendeiras, os profissionais de apoio, as direções, para retornar.
Em que protocolo está sendo versado? Obrigado. Edson, você agora, vamos lá. Ô, Bruno. Bruno, tem tempo ainda? Eu tenho, né? Tem uma hora aí. Tem que tentar, a gente já está no final da live, a gente só vai ter mais uma rodada que são as perguntas exclusivas da Jandira, tá? Mas vamos lá, eu quero te ouvir também. Vamos lá, seguinte, Jandira, a favor dos CIEPs, né? Eu sou a favor da educação integral. Quanto mais o modelo se aproximar do modelo CIEP, é muito mais favorecido para a educação. Agora, eu vou resumir, né, de algumas propostas que nós estamos trabalhando. A primeira é o seguinte: o que a gente tem que ter? Legisladores imbuídos verdadeiramente com a educação, com a causa de desenvolvimento da nossa sociedade através da educação. Para isso, fiscalizar os recursos públicos, né, os recursos direcionados à educação. Porque nós que estamos dentro, né, nós recebemos diversos programas, projetos que a gente vê que não é a realidade que a gente precisa ali, que realmente o aluno precisa. E quando a gente vai ver, é muito custo, é muito gasto. Eu tenho vários exemplos, eu não vou dar exemplos aqui, né, porque não chega a ser o momento. Mas existem programas, projetos que chegam para a gente na escola que a gente vê, poxa, isso custou quanto? Milhões e milhões, e não é algo apropriado, né, realmente ali, que vá colaborar com o desenvolvimento dos alunos, da comunidade ali escolar. Então, o primeiro passo é que nós tenhamos legisladores realmente imbuídos, capacitados para fiscalizar esses recursos. E, a partir daí, a gente vê as bandeiras que nós temos, trabalhar ela, levar, né, até mesmo para o executivo, aí a importância de nós elegermos também uma prefeita, né, que seja a favor realmente do povo, que a gente tenha o acesso ali para poder levar as nossas propostas, tanto do professor Ney quanto do professor Antônio, porque senão, se for contra, nós vamos ter essa dificuldade. E é muita grana. Nós já tivemos há pouco tempo um orçamento aqui estimado de 30 bilhões de reais aqui na nossa capital. 25% para a educação, dá 7 bilhões e meio, fora os recursos do Fundeb. Nós temos como fazer uma educação de verdade, sim. Só que se a gente não tiver legisladores para poder fiscalizar, orientar e até mesmo ajudar o executivo, a gente continua, Jandira, igual falei na fala anterior, no comentário anterior, sendo enganado e a população em si recebendo essa mentira. Eu tenho um grupo de profissionais, não só da educação, mas de diversas outras áreas, em prol de uma educação de verdade, e a gente vai levar uma proposta para a criação dos polos educacionais. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o IHA, o Instituto Helena Antipoff, que é voltado ao suporte para o aluno incluído, para o atendimento educacional especializado. Pois bem, todos nós aqui conhecemos a geografia do nosso Rio de Janeiro, a dificuldade que é a mobilidade urbana. E imagina um instituto para poder trabalhar com toda a população educacional do Rio de Janeiro. São 11 CREs. Nós temos 11 CREs. A CRE que eu atuo atualmente é a 10ª. Só a 10ª CRE tem a faixa de 150 escolas. Quando eu fui orientador pedagógico em São João de Meriti, na minha saída de lá havia 62 escolas. Então, vamos comparar. Só uma CRE é muito maior do que diversos municípios da nossa região metropolitana e do estado todo. E a criação dos polos, que esse pessoal que está comigo, esses professores e esses outros profissionais de outras áreas, né, nós debatemos muito no decorrer dos últimos meses, é que os polos educacionais não sejam formados, né, por uma equipe educativa multidisciplinar. Nela vai ter fonoaudiólogo, médico, psicopedagogo, psicólogos. Não necessariamente iríamos construir polos, conforme o Instituto IHA. Nós iríamos alocar numa escola, e essa escola seria a escola referência para uma demanda na região.
Isso com verba da SME. Por quê? Nós não podemos ficar dependendo de outros recursos, de outras verbas, né? Cada um tem os seus direcionamentos, as suas particularidades, e isso acontece muito hoje em dia, que a gente não tem uma condição de indicar um aluno que necessita de um atendimento educacional especializado dentro da própria prefeitura. Os pais já estão desestimulados, as famílias em si, e os professores também, porque não tem retorno. E ali o professor, muitos, tem que se virar dentro da sala de aula com 35, 40, já tive turma de 43 alunos, com 2 alunos incluídos. Eu falo incluídos os laudados, mas nós sabemos aqui, o professor Ney sabe, o Antônio, sabe que tem vários alunos que têm as suas dificuldades diversas, que o professor tem que dar conta ali na sala de aula. Isso eu estou falando porque a gente pensa numa educação de verdade para transformar, realmente formar ali aquele cidadão. E esses polos, nós teríamos, no mínimo, 11, porque seria um por CRE, sendo que a demanda ela é muito maior. Ela é muito maior por conta que eu acabei de falar, por exemplo, a 10ª CRE, são 150 escolas. Então, esses polos, né, que nós não iríamos gastar dinheiro com estrutura, iria alocar os profissionais numa escola, iria só adaptar, de repente, para atender a própria escola na qual eles estariam e também a demanda, 10 escolas, 20 escolas da região. E ali eles iriam atender as famílias, né, que as outras escolas iriam encaminhar com relatório, tudo direitinho, para poder ter esse suporte, porque é lei. Eu não vou ler aqui, né, termos aqui dentro de lei educacional que direciona, né, que tem que haver o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. É lei, é obrigação de todo o município, de todo o órgão municipal de educação, é oferecer esse atendimento para os alunos incluídos. Só que a gente sabe que mais uma vez, é mentira. Eles não fazem esse atendimento. Só para ter uma ideia, em 2016, quando eu comecei a atuar nessa escola de Sepetiba, eu tinha uma aluna só incluída, laudada, e eu recebi uma vez só a visita de um integrante do AEE, do Instituto IHA. Só para vocês terem uma noção. E muitos amigos... Oi? Para concluir, vamos lá. Muitos professores, muitos amigos meus que trabalham há anos nunca receberam uma visita. E então, né, basicamente, seria a gente trazer esses polos educacionais para as CREs e, a partir daí, buscando uma educação integral, conforme a Jandira falou, e também de tempo integral, né, que é diferente, e ali complementar esse tempo integral com atividades culturais, esportivas, conforme eu já faço isso mesmo, sem ser programa, projetos, eu faço por minha conta, eu levo música para os alunos, eu levo xadrez, eu tenho a proposta também dentro, que eu não vou falar agora, que eu só fiquei em uma bandeira, que seria a formação dos profissionais, né, com a ferramenta xadrez, que é muito importante para o desenvolvimento, o raciocínio lógico das crianças, e a forma também de levar o xadrez para a sala de aula, para poder fazer com que os alunos queiram participar, isso é muito importante, tem que ter uma formação para isso. E então, a educação integral, Bruno, com o tempo integral, envolvendo ali todas as áreas curriculares, regulares, e mais a cultura e o esporte. Nós deveríamos ter, e estamos buscando isso, né, através dessa nossa pré-candidatura, e vamos, né, mais à frente, se quem quiser, quem puder assistir, querer saber mais sobre as outras bandeiras, no Facebook meu tem, tá, professor Edson Paiva, nós temos lá algumas propostas para dar continuidade, a gente não alongar muito tempo aqui, tá legal? Essa ideia do xadrez é ótima, eu particularmente joguei muito xadrez no colégio que eu estudei, no ensino fundamental, e foi excelente para a minha formação, enfim, é muito legal. Olha, para a gente agora concluir a nossa live, vamos começar um pinga-fogo. Perguntas específicas de Jandira, ela anunciou lá atrás, a gente vai ter que fazer bem apertado, vou ter que apertar vocês, porque infelizmente a live tem duração, e então vamos tentar responder. Você acha que em 2 minutos eles respondem, Jandira? Acho que sim, se for rápido, sim, se for tomar lá da cá no sentido do raciocínio, sim.
Eu até O professor Ney até se ajeitou, porque ele sabe que ele abre. o xadrez ele é importante porque ele faz o raciocínio, é um raciocínio de estratégia, né? É importante o raciocínio. Muito mesmo. Estabelece Todo ano eu formo cerca de 170 alunos, 200 alunos aqui. Por isso que o Bruno é danado assim, né, Bruno? E eu posso dizer que teve campeonato dentro do meu colégio e eu ganhei o campeonato. Por isso que você é danado assim. Agora que eu estou entendendo. De onde que viu? Praticou xadrez, Bruno? É outra coisa, tá vendo? Então vamos lá. Vamos lá então, Jandira. Qual a sua pergunta para o Ney, para a gente finalizar? É muito rápido. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta geral para os três, vocês juntam, que não se faz educação sem gente, não é? É igual saúde. Saúde não se faz sem gente também, né? Então, uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo, e vocês incorporam, é como valorizar os profissionais da educação? E eu não estou falando só do magistério, né? Eu estou falando quem compõe a educação. Que tem o magistério, mas tem os outros profissionais que estão em torno, que vai da merendeira ao professor, né? Então, essa é uma pergunta importante. Eu acho que quem é pré-candidato a vereador que está na educação tem que ter isso na cabeça. Então, eu acho que seria importante. Isso é para os três. Mas, especificamente, vamos aqui perguntar para o Ney. Ney, na medida que você falou do racismo logo de cara, assim, como é que você pensa em incorporar a comunidade, a população, a comunidade do entorno da escola numa relação com a escola, no sentido de preparar criticamente essa luta contra o racismo e contra a violência contra as meninas, né, e contra as mulheres? Eu acho que isso é um debate que precisa preparar o magistério e preparar a sociedade no sentido da cobrança de seus direitos. Democratizar esse debate com a comunidade em torno da escola. Essa é uma questão que eu não sei se ele responde agora ou no final cada um responde a sua. Vamos combinar, então, que aí cada um responde de uma vez só? Melhor? Finais, né? No final. Para o Antônio Cláudio, eu ia fazer outra pergunta para você, Antônio, mas como você disse que é baterista, eu mudei a minha pergunta para você. É o seguinte, porque quando eu estava na Secretaria de Cultura, já que a dos profissionais da educação é para os três, nós fizemos um projeto no sentido de construir uma orquestra dentro da área de educação. E existe uma lei que se chama Educação Musical nas Escolas, isso é obrigatório, a partir do ensino fundamental, que é uma questão do município. E é fundamental que a criança tenha o instrumento e leve esse instrumento para casa, para que a comunidade fique em torno desse menino e desse instrumento. Então, como você pensaria estimular e fazer? Porque, para mim, o contraturno da cultura tem a coisa da visitação aos espaços, mas tem o aprendizado da arte na escola. E aí eu estou dirigindo particularmente a questão da educação musical, que eu acho fundamental, assim, que ele pegue o instrumento e aprenda. Eu acho que isso é importante, essa pergunta para você. E para o Edson, você que, Complexo do Alemão, da Maré, Sepitiba, eu acho que tem uma relação entre o funcionamento da escola e a política de segurança, né, que é um problema, né? Tiroteio ao meio-dia, tiroteio pela manhã, operação policial. Como é que você pensa a relação dessa questão da escola com a questão da violência? Como isso impacta a escola, na sua visão, e como isso deve ser encarado na política para a proteção das crianças e dos trabalhadores da educação? É isso. E no final, olha, porque como eu não vou falar mais, dizer o seguinte, gente, vocês são encantadores, ótimos, densos, consistentes, e é preciso que a sociedade olhe para pré-candidatos como vocês, que têm muito a contribuir e fazer com que a potência da cidade se expresse em candidaturas como a de vocês, viu? Chega de botar gente que não representa nada e nem ninguém dentro da Câmara de Vereadores. Vocês precisam ter o olhar e o voto da sociedade carioca. Um beijo, espero a resposta. Obrigado. Vamos lá, então, começando com o Ney. Ney, eu vou te apertar, já vou te treinando lá para a Câmara, que vão querer te dar o microfone, mas respostas rápidas. Respostas rápidas. Vamos lá. Eu só aproveito para agradecer a oportunidade, agradecer a Jandira, ao Bruno, para agradecer também ao professor Edson e ao professor Antônio, de estar aqui debatendo, que foi de grande enriquecimento para a nossa campanha futura.
Em relação à valorização dos professores, existem muitas reivindicações, não só do pagamento, né, do valor que recebem, mas dos benefícios também que recebem. Não só professores, mas todos os funcionários, os profissionais que trabalham na escola. Todos eles têm que ter, nós temos que ter um olhar voltado para o bem-estar deles, para o bom trabalho, né, em termos de viabilidade, de infraestrutura. Eu acho que quando você passa a olhar focado nesses profissionais, a qualidade da educação tende muito a ganhar, né, a crescer, a melhorar, e seria dessa maneira que eu gostaria de estar atuando em relação à questão de quadro de horário, os horários mais confortáveis para que os professores possam se dedicar mais ao desenvolvimento, ao planejamento e aí colocar em prática, mesmo porque com todas as propostas que coloquei aqui, inclusive até esqueci de falar de creches noturnas para as famílias que trabalham no período noturno e não tem onde deixar criança, principalmente a mulher, né, que muitas vezes precisa trabalhar nesse período noturno e não tem com quem deixar o filho ou a filha. Então, buscar fazer com que esses profissionais possam se desenvolver e trabalhar dentro daqueles projetos voltados à cultura, dentro e fora da escola, porque o professor, muitas vezes, não é professor só dentro da escola. Ele é professor dentro da escola, em casa, e muitas vezes se deslocando pela cidade. Em relação ao debate do racismo, como colocou, né, dentro da comunidade escolar e fora, como eu disse inicialmente, toda a minha campanha ela é pautada no diálogo e no respeito. A partir do momento em que eu abro locais de diálogo, momentos de diálogo, para que eu possa conhecer o outro, eu passo a respeitar as limitações dele e potencializar as boas qualidades que ele tem, para que haja ali eu perceba que eu preciso do outro também para me desenvolver. Ninguém cresce individualmente, é tudo no coletivo. Então, em relação ao racismo dentro das escolas, trazer mais o diálogo para dentro da escola, trazer mais temas que nós possamos falar do nosso cotidiano. Eu não brigo somente pelo negro, mas brigo também pelo índio, né? As pessoas que estão sendo ali oprimidas com suas culturas possam ser respeitadas e possam ter um espaço para desenvolvimento mútuo também. Que isso, pontualíssimo. Vamos lá, Antônio. E essa bateria? Pergunta na tela, Pedro. Pergunta na tela. Como estimular a cultura no contraturno escolar? É isso? Tá certo, Indira? Mais ou menos. Mais ou menos. Foi essa bem a pergunta. Tá bom. Estimular a cultura no contraturno escolar. Oi. Vamos lá, Antônio. Eu fui aluno de uma escola municipal. Eu fui aluno de uma escola municipal na Tijuca, aqui no Ocina da Fonseca, e tem orquestra com estudantes da escola, que seria no contraturno. Só que esse projeto que a prefeitura, com o governo Crivella, fez, ele é um arremedo de ensino em tempo integral, porque ele não tem outras disciplinas que sejam essa formação multidisciplinar, né, que seja socioambiental, que seja inclusiva, que seja para o mundo do trabalho profissionalizante também, porque você tinha 40 minutos para almoçar e voltar para dar aula, e os alunos também. Então, algo assim que não obedece nem a legislação trabalhista, tinha que comer correndo para voltar para dar aula, 40 minutos, né? Então, é algo assim, eles fizeram essa orquestra com os alunos no Ocina, que é uma escola com um espaço muito amplo, né, periférico, não só a estrutura da escola, que era inclusive uma escola de origem de educação profissional para meninas, no final do século XIX, né, que eram escolas criadas próximas à igreja, a igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho, como resgate da educação profissional. E acho que tem que ser uma educação também formada
para profissional, né? E a minha experiência enquanto professor da FATEC, fui coordenador geral da APFATEC, que era a associação, né? Buscar essa formação profissional para esses jovens. E uma formação profissional também na área de dança, na área de teatro, na área de música, na área das artes marciais, do esporte, né? Que ele possa optar em projetos, porque lá o projeto que eles pegaram era do governo anterior, que o Crivella pegou, antes da pandemia, numa correria, eles resgataram esse projeto do governo anterior para a sociedade, lembrando que são 35% das escolas que têm ensino integral. Isso segundo dados da Secretaria Municipal de Educação. Não sei se realmente são esse número. Né? E convidar vocês, por falar em educação em tempo integral, né, eu tive com o Brizola Neto na semana passada para falar sobre essa questão do ensino integral. Lembrando que a nossa pré-candidata, a enfermeira Rejane, porque o Brizola Neto teve uma situação de disponibilidade eleitoral, e aí confirmar, né, reafirmar o apoio à pré-candidatura da enfermeira Rejane. Lembrando que na semana que vem, para a gente poder aprofundar, está no meu canal, no Professor Antônio Cláudio, no YouTube, com a Lia Faria, que foi secretária de Educação do Brizola, né, com essas escolas que a gente tem esse modelo, é professora da UERJ, convidou um professor da Universidade Latino-Americana, o professor Luiz Carlos, para a gente, quarta-feira que vem, às 19 horas, no meu canal no YouTube, professor Antônio Cláudio, vocês poderem acompanhar e aí aprofundar essas discussões com a Lia Faria, que é Diálogos Paulo Freire e Darcy Ribeiro, a luta pela educação. Né? Lembrando que o Brizola construiu 500 CIEPs aqui no Rio de Janeiro, né, com 40% do orçamento em educação e cultura, e 6 mil escolas no Rio Grande do Sul. É só para ter como exemplo dessa educação. Então, a orquestra e a música, ela é uma formação também profissional e uma formação para a inclusão, para a cidadania. Não só para o mundo do trabalho, mas inclusão para a vida. É uma educação que esse afeto, a música também é afeto. Então, como diz a Jandira, né, a questão do afeto, a questão do amor, o que a gente quer dar para esses estudantes, além da música, além do ensino em tempo integral, do trabalho, do emprego, da renda, é o afeto, é o amor. A gente tem que buscar esse afeto, esse amor para a inclusão social, para tirar as crianças da rua, para tirar a criança da situação de abandono, que leve à violência, que leve à morte, e buscar a formação educacional para o trabalho, para a vida e para o emprego. É isso que a gente pretende, é isso que a gente quer. Valeu, Antônio. Edson, para finalizar. Seu microfone. Tá me ouvindo bem? Pronto, vamos lá. É que alguém me ligou aqui, aí ficou um pouco baixo. É o seguinte, agradecer esse momento, agradecer a você, Bruno, agradecer a Jandira, essa parlamentar excepcional, excelente, né? Conforme eu falo com meus alunos, de excelência. Agradecer ao Antônio, Cláudio, professor, ao professor Ney também, esse momento de interação, de aprendizado, né? E realmente nós precisamos estar atentos à questão de que todos os profissionais que atuam na escola, né, de uma forma ou de outra, eles são educadores, desde o zelador, né, desde o inspetor, o agente educacional, o pessoal da secretaria, todos envolvidos são educadores. E a partir desse entendimento, nós trabalharmos, né, políticas voltadas à valorização de todos esses profissionais, né, trabalhar para a gente buscar, se a gente busca uma cidade mais humana, uma cidade sustentável, uma cidade desenvolvida, né, com os 3 eixos, conforme nós falamos há pouco tempo muito, democracia, direito, desenvolvimento, nós precisamos valorizar os profissionais que atuam com a população diretamente. Isso é fato, e a partir daí, né, levar a questão humana, né, buscar a participação deles, eles se sentirem valorizados dentro do processo ali educacional, é muito importante em relação a gente trabalhar, buscar uma educação de verdade, né? E para que isso aconteça, nós precisamos eleger, né, um executivo também alinhado às nossas propostas. E nós temos hoje, né, uma representante muito aguerrida de luta, que é a enfermeira Rejane, é pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, e precisamos estar atentos a isso, a uma bancada, né, de legisladores para poder estarem atuando a favor da população em todas as instâncias, nas áreas educacionais, na saúde,
em seus diversas frentes, né? Nós que vivemos em comunidade, nós que vivemos em bairros pobres, nós sabemos a dificuldade ali com muita propriedade, né? Diferente do outro, né, que não conhece ali a realidade. Nós vivemos ali realmente no olho do furacão do problema. E essas escolas, né, dentro desses lugares deflagrados, com situações de violência, de tráficos e diversas outras, né, questões que vêm atrapalhar o andamento ali, do bom andamento da escola, né, do nosso desenvolvimento educacional. Precisamos trabalhar a questão da formação de modo geral, uma parceria com o Estado, pela Secretaria de Segurança Pública, levar realmente ali para as escolas uma segurança, uma guarda municipal efetiva, né, uma ronda escolar efetiva, mostrando que há outros caminhos para nossos alunos. E a partir de então, a gente trabalhar lá dentro, lá no cerne do problema, né, a formação ali educacional, levar música, levar a cultura, levar oportunidade para que os alunos vejam que a referência não é só aquele indivíduo, né, dentro da comunidade que ostenta ali aquele poder, né, mostrar que nós temos outros caminhos, até mesmo dentro das comunidades. Na verdade, as comunidades em si, né, que formam os melhores profissionais de diversas áreas, do futebol, né, da música. Nós temos muito mesmo, vários artistas que advêm de dentro das comunidades, né, dessas áreas com violência. E então, pessoal, conforme a Jandira falou, basicamente é isso, né? Nós trabalhar aí em âmbito municipal, trabalhar a ronda escolar efetiva, né, bem constante ali nas escolas, trabalhar a questão humana de todos os profissionais, a valorização de todos os profissionais dentro da escola, né? Quando a gente fala de valorização do magistério, a gente ampliar para todos os profissionais da escola, porque todos são educadores. E fazer uma parceria, realmente, uma escola aberta, né? Uma escola que todos veem nela, e principalmente os alunos, um aprendizado significativo. Por que eu estou aprendendo isso? Eles verem o aprendizado ali de imediato, né? Saberem o porquê que eles estão trabalhando aquelas questões de matemática, de língua portuguesa, de ciências, de história, de geografia, e a partir daí, né, trazer para a realidade deles essas questões do despertar, e a gente fazendo a partir da escola, né, buscar essa amplitude, essa segurança em torno do ambiente escolar. Tá? Mas vamos ficando por aqui. Bruno, mais uma vez, Jandira, muito obrigado aí a todos. Obrigado você. Tá? Antônio, Cláudio, professor Ney. Você tá? que Obrigado aí pela essa oportunidade. E nós temos aí no Facebook, no Instagram, algumas divulgações a respeito das nossas bandeiras, né, que não deu para falar todas aqui. E quem quiser conhecer mais, estamos aí no Instagram, né, professor Edson Paiva, e também no Facebook. Tá ok? Muito obrigado aí a todos por esse momento. Tá certo. O nosso companheiro Ney, acho que ele caiu aqui na transmissão, tá voltando, mas voltou. Eu aproveito então, gente, a gente está encerrando essa edição de pré-candidatos da área de educação e essa edição especial do programa O Nosso Debate. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, pré-candidatos, a disponibilidade de estar falando com a gente, expondo a ideia de vocês, a visão de mundo. Isso é muito importante para a gente poder ter pré-candidaturas competitivas, né? Ainda mais esse ano, que é basicamente isso aqui que a gente está fazendo, internet. Bom, e você que está acompanhando todo esse programa, agradeço você também, afinal você fez muitos comentários, compartilhou, ajudou essa transmissão a chegar mais distante, né? E você que acompanhou também vai depois acompanhar pelo link, vai ficar disponível. Procura saber mais sobre eles, dá um Google lá no nome deles, pesquisa sobre eles nas plataformas do Facebook, no Instagram, no Twitter, vai lá para acompanhar um pouco mais sobre os nossos pré-candidatos. Gente, obrigado, boa tarde a todos. Jandira, muito obrigado também,
E é Obrigada isso, a vocês, Pedro. gente. Boa noite. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Obrigado pelo